Olá, alunos, boa tarde. Então, iniciaremos agora a aula de ciências do sétimo ano e para essa aula nós teremos correções, tá? Como a gente vem desde o início da semana trabalhando com as correções das atividades, estamos finalizando os módulos e a gente tem algumas correções para fazer. Essas correções não foram feitas antes porque alguns alunos estavam com dificuldade em acesso ao sistema e à visualização das aulas. Então, para não entregar as respostas antes que eles tivessem feito as atividades, a gente precisou adiar um pouco. Então, essa aula trabalharemos apenas correções, tá bom? Então, daremos início à página 421. A primeira aula de ciências que a gente fez, tipo à distância, a gente começou pela unidade 2, que é a introdução à evolução dos seres vivos. E a primeira atividade proposta foram essas perguntas que estão na página 421. Essas 4 perguntas foram a primeira atividade. Então, a resposta dessas questões, a maioria delas é pessoal, tá? Mas aqui eu vou dar um direcionamento em relação às respostas, mas quem fez diferente pode deixar. A primeira pergunta é: existem evidências de que os dinossauros existiram? Justifique sua resposta. Então, o que nós podemos falar a respeito disso é uma das evidências, a questão dos fósseis. Então, a gente sabe que existem ossos de dinossauros, pegadas de dinossauros, vestígios deixados por esses animais, que se tornam evidência da sua existência, tá bom? Então, essa é uma resposta que vocês podem abordar. A questão diz: 2. Em sua opinião, os seres vivos que habitavam na Terra são os mesmos desde o surgimento da vida no planeta? Justifique sua resposta. A gente sabe que não, né? Que os seres vivos que habitaram na Terra mudaram ao longo dos tempos. Então, os próprios dinossauros, por exemplo, a gente viu que essas espécies não habitam mais na superfície do planeta. Sabemos que eles existiram e que não existem mais. Então, houve mudanças do tipo de animal da época dos dinossauros, tá? Para os animais que vivem hoje. A questão 3. Explique com suas palavras o que é evolução. Então, é pessoal. Mas a gente pode dizer que evolução são modificações, aumento da complexidade e também melhorias em algumas espécies, tanto animais como vegetais, tá bom? Então, basicamente isso. Quarta questão: quais são as espécies animais mais similares à espécie humana? E que características compartilhamos com elas? Então, se a gente pensar os animais mais parecidos com o ser humano, a gente vai lembrar dos primatas, né? O chimpanzé, por exemplo, a gente observar o osso do crânio, a formação dos ossos, serem mamíferos, o tipo de mãos, tá? Que a gente vai ver as patas, o polegar, que a gente chama, que consegue pegar as coisas, diferentes de outros animais. Então, em relação a isso, a gente pode citar os chimpanzés como os mais parecidos com a espécie humana. Na página 424, a gente tem a questão, o item de olho no tema, que vai falar a respeito do item de seleção natural, tá? Ou de pensamento dos evolucionistas. Então, aqui pede para explica o papel do ambiente na evolução dos organismos, segundo o lamarckismo e segundo o darwinismo. Então, eu vou dar um tipo de resposta aqui. Veja que eu não estou escrevendo nada, tá? Porque a maioria deles são respostas pessoais, vocês vão abordar ou direcionar de acordo com o que eu falei, mas a resposta é individual. Então, a gente pode pensar assim, que de acordo com o lamarckismo, o ambiente ele provoca alterações nas características dos organismos para que esses organismos se adaptem ao meio ambiente. Já o darwinismo, o ambiente seleciona os organismos e as características já existentes neles tornam eles adaptados ao meio. A seleção provoca essa adaptação, tá? Então, esse é um exemplo de resposta para a questão 1. Na questão 2 diz assim: com base no exemplo de Darwin e Wallace
É possível afirmar que a ciência e as grandes descobertas dependem do trabalho de um único cientista ou de um grupo de pesquisadores. Justifique. Então, a gente pode pensar que a construção do conhecimento ele se dá de forma geral e por meio da contribuição de vários cientistas e também de áreas variadas. Se nós pensarmos hoje, na época que estamos vivendo de pandemia, quantos profissionais de saúde, cientistas, médicos, infectologistas estão contribuindo para o desenvolvimento da vacina que seja eficiente para o coronavírus? Então, não é apenas um pensador, apenas um cientista que pode contribuir. Então, o pensamento de vários, a contribuição de vários, de várias áreas é que formam o conhecimento científico que a gente chama de forma aceita, tá? Com embasamento. Questão 3. Elabore um exemplo hipotético de seleção natural. Explique de que modo ela ocorreria nesse caso. Então, isso aqui é uma questão pessoal, tá? Depois, quando a gente voltar na sala, eu vou ver o que vocês falaram a respeito disso, tá? Não vou mencionar nada para não dar ideias. Eu quero ver o pensamento de vocês. Passaremos à próxima página. A página seguinte é a página 427, de olho no tema. Então, aqui fala a respeito de adaptações. Então, a falsa coral é uma serpente não venenosa que afasta seus possíveis predadores por possuir a coloração do corpo muito parecida com a coral verdadeira. Serpente conhecida por sua peçonha tóxica. A gente sabe que a verdadeira cobra coral, então poucas pessoas que são picadas por essa cobra, elas sobrevivem por conta do veneno agir muito rápido no organismo. E a falsa coral, ela se aproveita um pouco dessa aparência com a coral verdadeira e ela consegue, digamos assim, adquirir vantagens, né? Por causa disso. Então, a gente pode dizer que isso é um exemplo de mimetismo ou um exemplo de camuflagem. Então, é um caso de mimetismo, pois uma espécie, ou no caso a coral falsa, ela exibe uma característica similar a outra espécie, que é a de coral verdadeira. E isso lhe dá vantagens. Então, isso é mimetismo. Agora, a próxima diz assim: durante o inverno europeu, a cegonha branca migra para o centro-sul africano ou para o sul asiático, em busca de temperaturas mais amenas e também de alimento, voltando para a Europa apenas no verão. A migração da cegonha pode ser considerada uma espécie ou um tipo de adaptação? De que tipo? Sim. Então, a adaptação comportamental que muitas aves têm, elas migram quando o ambiente não é favorável para que elas permaneçam vivas. No caso aí, o inverno europeu que é gelado e as aves têm muita dificuldade em permanecer. Então, a gente não vê aves, muitas espécies de aves quando o ambiente está muito frio. Então, isso é um tipo de adaptação e uma adaptação comportamental. Passaremos agora à página 428. Daremos sequência à página 428 no próximo vídeo para que esse não fique muito longo.